Existem momentos na vida em que tudo parece perder o sentido. O dia amanhece, mas a alma continua escura. Você olha ao redor e sente que ninguém percebe o que está acontecendo dentro de você. É como se o mundo seguisse normalmente, enquanto o seu coração grita em silêncio. E talvez agora mesmo você esteja aí, lutando para se manter firme, tentando não desabar, carregando uma dor que ninguém vê. Às vezes você até sorri por fora, mas por dentro está cansado, esgotado, com vontade de simplesmente desaparecer por um tempo. Já se sentiu assim? Como se estivesse sozinho no meio da tempestade, buscando uma resposta, um sinal, algo que prove que Deus ainda está com você? Mas mesmo nos dias mais sombrios, há uma promessa que se levanta como luz no meio da escuridão. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34, versículo 18. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma garantia. É o próprio Deus dizendo: eu estou aqui, eu vejo as suas lágrimas, eu sinto a sua dor, eu não me afasto de quem está quebrado por dentro. Pelo contrário, é aí que eu mais me aproximo. E quando tudo desmorona, quando não há mais força para continuar, é nesse exato momento que o céu se inclina para perto. Não importa o quão profundo seja o vale ou o quão pesada esteja a alma, Deus se faz presente. Ele se aproxima do aflito, do abatido, daquele que muitos ignoram, mas que Ele ama profundamente. Ter um coração quebrantado diante de Deus não é sinal de fraqueza, mas de profunda sensibilidade espiritual. É reconhecer, com humildade, que não conseguimos carregar os pesos da vida sozinhos. É admitir que precisamos do toque do Pai para continuar. O coração quebrantado é aquele que já chorou em silêncio, que já foi ferido, rejeitado, esquecido, mas mesmo assim continua se voltando para Deus em busca de consolo. Não se trata apenas de tristeza ou dor, mas de uma entrega sincera, uma rendição total diante da presença do Senhor. É quando as máscaras caem, os filtros desaparecem e nos colocamos diante dele exatamente como estamos, com toda a nossa fragilidade, angústias e limitações. E é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus age com mais profundidade. O quebrantamento não afasta o céu, ele atrai. Ele abre espaço para que o amor de Deus nos restaure por inteiro. A sinceridade nas orações é uma das chaves mais poderosas para nos aproximarmos verdadeiramente de Deus. Quando olhamos para Davi, vemos alguém que não tinha medo de expor suas emoções mais intensas diante do Senhor. Ele chorava, reclamava, se alegrava, confessava, adorava, tudo com o coração aberto. Suas orações não eram moldadas por formalidades, mas por autenticidade. Ele falava com Deus como um filho que confia no Pai, mesmo quando não entendia o porquê das provações. E é isso que o Senhor espera de nós. Ele não quer palavras bonitas, sem verdade. Ele quer um coração que se derrama com sinceridade. Não há necessidade de esconder sentimentos, porque Deus já conhece tudo o que se passa em nosso íntimo. Quando somos honestos com Ele, criamos um espaço de intimidade e liberdade, onde o Espírito Santo pode nos consolar, corrigir e fortalecer. Uma oração sincera tem mais poder do que 1000 palavras decoradas. E como Davi, quando oramos com o coração verdadeiro, Deus nos ouve e responde com misericórdia. Em meio às tempestades da vida, a oração se torna o nosso refúgio seguro. Quando tudo parece desmoronar, quando o coração está apertado, quando a alma clama por socorro, é na oração que encontramos abrigo. A Bíblia nos mostra isso repetidamente. Homens e mulheres de Deus que enfrentaram lutas intensas encontraram força ao dobrar os joelhos. Em momentos de dor, incerteza ou medo, orar é como correr para os braços do Pai e dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas confio em Ti.
E é exatamente ali, nesse lugar de entrega e rendição, que o Senhor nos acolhe, enxuga nossas lágrimas e renova nossas forças. A oração não remove imediatamente todas as dificuldades, mas ela nos fortalece para enfrentá-las com coragem e paz. Como está escrito em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Quando oramos, encontramos descanso para a alma e a certeza de que não estamos sozinhos, pois aquele que nos ouve também luta por nós. A oração não é apenas uma conversa com Deus, ela é um instrumento de transformação. À medida que nos colocamos diante do Senhor com sinceridade, expondo nossas fraquezas, medos, desejos e pecados, algo poderoso acontece. O Espírito Santo começa a trabalhar em nosso interior. Muitas vezes buscamos mudanças externas, mas é na oração que Deus começa pelo que mais importa, o nosso coração. Ele molda, corrige, cura feridas e nos aproxima do caráter de Cristo. E isso acontece de forma contínua, silenciosa e profunda. Em Ezequiel 36:26, o Senhor diz: "E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo." Esse coração novo nasce na intimidade com Deus, onde aprendemos a amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa e desejar o que Ele deseja. A oração, portanto, não muda apenas circunstâncias, ela nos muda por dentro. Quanto mais oramos, mais parecidos com Jesus nos tornamos. A oração é uma ponte direta entre nós e Deus, e cada vez que a atravessamos, nossa fé é fortalecida. Quando oramos, depositamos nossa confiança no Senhor, mesmo quando não vemos respostas imediatas. E é justamente nesse exercício de depender dele dia após dia que nossa fé cresce. Romanos 10:17 nos lembra: "De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." E quando oramos, abrimos nossos ouvidos espirituais para ouvir o que Deus tem a dizer. A fé é alimentada quando lembramos das promessas de Deus, quando relembramos o que Ele já fez por nós e quando reconhecemos sua fidelidade. A oração nos tira do lugar da dúvida e nos conduz à certeza de que Deus está no controle. Mesmo em meio às tribulações, quem ora permanece firme, porque sabe em quem tem crido. A oração nos ancora na rocha que é Cristo. E quanto mais oramos, mais inabaláveis nos tornamos diante das tempestades da vida. A persistência na oração é um dos maiores atos de fé que podemos demonstrar diante de Deus. Jesus mesmo nos ensinou sobre isso na parábola do juiz iníquo, Lucas 18:1-8, mostrando que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Persistir em oração é continuar buscando, mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando a resposta parece demorar. É nesse processo que Deus molda nosso caráter, nos ensina a depender dele e não das circunstâncias. A oração persistente revela um coração que crê, que confia e que se recusa a desistir, porque conhece o caráter do Pai. Muitas vezes, a resposta não vem no nosso tempo, mas no tempo certo de Deus. E enquanto esperamos, somos transformados. A persistência na oração não é sobre convencer Deus, mas sobre nos alinhar com a vontade dele, aprofundar nossa comunhão e fortalecer nossa esperança. Quem persiste em oração, prova da fidelidade divina e testemunha milagres que só a fé perseverante pode alcançar. A oração é como um exercício espiritual que fortalece nossa fé, assim como o exercício físico fortalece os músculos. Cada vez que oramos, declaramos nossa dependência de Deus, reconhecendo que Ele está no controle de todas as coisas. Quando levamos nossas preocupações, sonhos e dores diante do Senhor, abrimos espaço para que Ele atue, e isso nos permite ver a sua mão em ação.
À medida que oramos e vemos respostas, sejam elas rápidas ou ao longo do tempo, nossa confiança aumenta. E mesmo quando a resposta não vem como esperamos, a oração nos mantém firmes, sustentados por uma fé que não depende do que vemos, mas do que cremos. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E quando oramos com base na palavra, nossa fé é edificada. A oração nos conecta com o coração do Pai, nos lembra das promessas e nos enche de esperança. Com o tempo, orar deixa de ser apenas um hábito e se torna uma fonte viva de fortalecimento espiritual, onde nossa fé é renovada diariamente. A Bíblia está repleta de histórias poderosas, onde a oração de fé mudou completamente situações impossíveis. Um dos exemplos mais marcantes é o do profeta Elias, que orou para que não chovesse e durante 3 anos e meio não caiu uma gota do céu. Depois, orou novamente e a chuva voltou. Tiago 5:17 e 18. Isso mostra o poder de uma oração cheia de fé. Outro exemplo é o de Ana, mãe de Samuel. Ela orou com profunda angústia no templo, pedindo a Deus um filho, e o Senhor respondeu seu clamor, dando-lhe não apenas um filho, mas um profeta que mudaria a história de Israel. 1 Samuel 1:20. Temos também o exemplo de Jesus, que mesmo sendo o Filho de Deus, mantinha uma vida constante de oração, demonstrando fé total no Pai. No jardim do Getsêmani, ele orou com intensidade, entregando sua vontade à de Deus. Esses exemplos nos mostram que a oração de fé não depende de palavras bonitas ou fórmulas mágicas, mas de um coração sincero e confiante em Deus. Quando oramos com fé, alinhando nossa vontade à dele, milagres acontecem. A oração é uma das armas mais poderosas que temos na batalha espiritual. A palavra de Deus nos revela que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Nesse contexto, a oração se torna nossa linha direta com o Comandante Supremo, Deus, e uma maneira de resistir às investidas do inimigo. Quando oramos, estamos posicionando nosso espírito para lutar, não com nossas próprias forças, mas com o poder de Deus. Jesus mesmo disse que certos tipos de batalha só são vencidos com oração e jejum. Marcos 9:29. A oração protege nossa mente, fortalece nosso espírito e nos reveste com a armadura de Deus. É através dela que recebemos discernimento, autoridade espiritual e somos capazes de expulsar pensamentos negativos, tentações e ataques do inimigo. Orar é declarar em fé que estamos do lado da luz e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Portanto, nunca subestime o poder da oração na guerra espiritual. Ela muda ambientes, desfaz planos malignos e fortalece o coração do justo. A oração é o elo que nos mantém conectados com Deus, especialmente nos momentos em que nossa fé está sendo provada. Quando oramos, mesmo sem ver resultados imediatos, exercitamos nossa confiança de que Deus está ouvindo e agindo em nosso favor. É na oração constante que aprendemos a esperar com paciência e a crer nas promessas do Senhor, mesmo diante das adversidades. A oração nos lembra de quem Deus é, fiel, poderoso, amoroso e sempre presente. Ela renova nossa esperança ao trazer à memória tudo o que Deus já fez e nos faz enxergar, pela fé, aquilo que ainda está por vir. Muitas vezes, durante a oração, somos tocados pelo Espírito Santo de forma tão profunda que saímos dela com o coração em paz, mesmo que nada tenha mudado por fora. Isso é fruto da fé que foi fortalecida e da esperança que foi reacendida. Quando oramos com sinceridade, o desânimo vai embora, a dúvida perde força e a esperança floresce no coração.
Por isso, quanto mais oramos, mais fortalecidos nos tornamos para continuar caminhando com fé e confiança no Senhor. Ao longo das Escrituras, vemos inúmeros exemplos de vidas transformadas pela oração, provando que ela é uma ferramenta poderosa de mudança e intervenção divina. Um dos maiores testemunhos é o de Ana, que, sendo estéril, orou com profunda dor diante do Senhor. Sua oração foi tão intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas Deus ouviu sua súplica e lhe concedeu um filho, Samuel, que se tornou um grande profeta em Israel. 1 Samuel 1. Outro exemplo marcante é o de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mesmo diante da ameaça de morte. Sua fidelidade em oração o levou à cova dos leões, mas também à vitória, pois Deus o livrou milagrosamente, demonstrando seu poder e fidelidade. Daniel 6. Temos também o exemplo do rei Ezequias, que recebeu a notícia de que morreria, mas orou com fervor, e Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida, 2 Reis 20. Esses relatos mostram que a oração não apenas muda situações, mas transforma corações, fortalece a fé e revela o caráter de um Deus que responde àqueles que o buscam com sinceridade. Cada testemunho é um convite para crermos que o mesmo Deus de ontem continua operando hoje. Manter uma vida de oração constante em meio às lutas diárias é um desafio para muitos cristãos. Quando tudo está indo bem, é mais fácil orar com gratidão. Mas nos dias difíceis, quando o cansaço, a tristeza ou o desânimo batem à porta, a tendência é nos afastarmos da presença de Deus. No entanto, é justamente nesses momentos que mais precisamos da oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. Isso não significa que devemos estar de joelhos o tempo todo, mas sim manter uma comunhão contínua com Deus, mesmo em meio às atividades do dia a dia. Uma forma prática de fazer isso é desenvolver o hábito de orações curtas ao longo do dia, como sussurros de fé, agradecimentos ou pedidos de ajuda. Também é importante ter um local reservado, por mais simples que seja, onde possamos nos recolher, ainda que por poucos minutos. A constância na oração não depende de emoção, mas de decisão. E quando escolhemos orar, mesmo sem vontade, estamos demonstrando maturidade espiritual e confiança em Deus. A oração nos fortalece, renova nossa esperança e nos lembra que não estamos sozinhos, mesmo nos dias mais sombrios. A Bíblia está repleta de histórias poderosas que revelam como a oração transformou vidas, situações e até nações inteiras. Esses testemunhos não são apenas registros históricos, mas inspirações vivas para a nossa caminhada de fé. Um dos exemplos mais marcantes é o de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela era estéril, sofria humilhações constantes e vivia angustiada, mas derramou sua alma diante do Senhor em oração. 1 Samuel 1, 10, 20. Deus ouviu seu clamor e lhe concedeu o filho tão esperado que se tornou um grande homem de Deus. Outro exemplo impactante é o de Elias, que orou fervorosamente e por sua oração o céu se fechou por 3 anos e meio. E depois, ao orar novamente, a chuva voltou. Tiago 5, 17 e 18. Temos também o testemunho de Daniel, que manteve sua rotina de oração mesmo sob ameaça de morte e foi livrado da cova dos leões. Daniel 6. Esses relatos nos mostram que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas um canal direto de intervenção divina. Quando oramos com fé, Deus age. Ele transforma corações, abre portas, realiza milagres e muda destinos. Esses testemunhos bíblicos nos encorajam a nunca desistir de orar, pois o mesmo Deus que operou no passado continua ouvindo e respondendo hoje.